A paz de Cristo, o amor de Maria, amada irmã, Quido, presta atenção. Olha quanta graça de Deus hoje, quinta de adoração, dia 27 de abril de 2023. Olha só, terceira semana da Páscoa. Vamos adorar Jesus em espírito e verdade. Graças e louvores se deem a todo e qualquer momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, em todos os sacrários da terra. Vamos derramar os nossos corações a Deus, a Jesus Eucarístico. Derrame mesmo, sabe? Se pudesse fazer assim, um buraquinho no seu coração e assim, despejar ali o seu sangue dentro do sacrário. Sangue de amor que você dá para Cristo, despeje todo, até a última gota. Que seu sangue se misture ali com o sangue eucarístico e que você volte, né? Volte ao seu coração e encha ali verdadeiramente desse sangue de Jesus e bombeie para todo o seu ser. Que todos os seus órgãos sejam abençoados com o sangue de Cristo, sua mente, seu coração, seus sentidos. E assim você seja realmente uma bem-aventurada, um bem-aventurado do reino dos céus, já aqui na terra. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livre-me Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, sobre os nossos corações, nossas mentes, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, que até o nosso respirar, que tudo venha de Deus e volte para Ele. Amém. Vamos lá, vamos rezar. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 26 a 40. Naqueles dias, o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: prepara-te e vai para o sul, a caminho que desce de Jerusalém, a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Cândace, rainha da Etiópia, e administrador geral do tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então, o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que está lendo? O eunuco respondeu: como posso se ninguém o explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como uma ovelha ao matadouro, a qual um cordeiro diante do seu tosqueador. Ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça. E seus descendentes, quem o poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: Deus abençoe, filha. Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiam o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui temos água, o que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro, os dois desceram para as águas e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não viu mais e prosseguiu sua viagem, cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nossa, então aí, né, eunuco era um homem que era castrado, porque ele poderia andar livremente ali entre as esposas do rei, ali no harém, e né, ele era castrado, ele não ia mexer com elas, né? Então, esse eunuco vinha para fazer uma peregrinação em Jerusalém, ali na Terra Santa, e o Espírito de Deus leva, né, Filipe, um dos apóstolos, lá com esse eunuco, e o eunuco estava lendo Isaías, né, um profeta do Antigo Testamento que sempre nos remetia à vinda do Salvador, à vinda do Cristo. E ele, assim, Isaías, além dele remeter sempre, ele falou assim, detalhes do que Jesus iria passar, né? Ele já tinha dito, porque o profeta, lembra, ele fala em nome de Deus. Então Deus o revelou e ele falou que Jesus ia ser perseguido, ia ser morto, que nenhum osso ia ser quebrado, mas que ele ia ser muito judiado. Então, esse eunuco não entende, aí Filipe pergunta, ele pergunta para Filipe, Filipe diz, né, que é Jesus. Então ele pega um gancho ali na evangelização e evangeliza o eunuco e batiza ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus nos ensinou.
e em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus você seja batizado. E aí o batismo de Jesus, diferente de João Batista, ele faz a remissão dos pecados, né? Antes não, era só a purificação. Mas o batismo que João pregava era um batismo de conversão, né? E o batismo de Jesus é um batismo não só de conversão, mas de perdão, de misericórdia, de remissão de todos os pecados. Ele é totalmente perdoado por tudo, porque é no sangue do Cordeiro. E aqui vai um grande gancho para nós, né? Primeiro, apesar da ciência andar assim muito de lado a lado com a Bíblia e com a Santa Igreja Católica, imagina todos os bispos que estão ali hoje no Vaticano e no mundo inteiro estudando, são pós-doutores e são iluminados pelo Espírito Santo de Deus e já estudaram muito, muito mesmo, e já rezaram mais ainda para poder ser iluminados pelo Espírito Santo e estar nos alimentando na fé, na esperança e na caridade, né? Que esse tripé anda junto sempre. Mas a gente não pode deixar de perder a oportunidade, como ele fez, né? De entender, a gente precisa entender que o Espírito Santo ele sopra onde quer e ele faz o impossível, né? Felipe apareceu e desapareceu. Então, assim, se você pensar, meu Deus, mas isso humanamente é impossível. Tem coisas assim que humanamente são impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Tudo depende da fé, tudo depende da sua entrega, tudo depende do seu coração, porque Deus verdadeiramente ele não olha a posição, ele olha o coração, meu coração, o seu coração, como que está. Ele precisa estar repleto do Espírito Santo de Deus, porque só o Espírito Santo, Pai, Filho, né, e o Espírito Santo juntinhos podem lhe fazer verdadeiramente caminhar nos passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Simbora? O Salmo hoje é o 65. Aclamai, ó Deus, a terra inteira. Nações, glorificai ao nosso Deus. Anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele que dá a vida à nossa vida e não permite que vacile os nossos pés. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Gente, eu acho que esse salmo é meu, Salmo 65, é seu também? Verdade, Senhor, meu Deus do céu, são tantos os milagres e prodígios que eu vejo diariamente na minha vida, na minha família, que não presta atenção. Só antes de acontecer, eu já tenho que estar louvando a Deus, porque o louvor, ele é um ato de amor, né? É um ato de entrega. Você se entrega totalmente a Deus e glorifica em espírito e em verdade. Você tá louvando, Benício? O Benício tá louvando, gente. Vocês nunca mais viram o neném, né? Tá lindo demais. Muito bem, vamos ao Santo Evangelho. Santo Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão come, sempre há de viver. É imortal, né, gente? A nossa alma, ela é imortal. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito dos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instituído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade eu vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram do maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tinha que ser numa quinta de adoração, né, gente? Olha aí, João 6, 44 a 51. Então, a Eucaristia ela foi instituída lá na Quinta-feira Santa, né? Na última ceia, ali vésperas da crucificação de Jesus e da morte dele. Mas aqui, né,
ele coloca que essa grande palavra dele verdadeiramente se fazer, né? Dentro de uma hoxa, né? Numa hoxa, um vinho, o vinho se torna a transubstanciação, o sangue de Cristo, e a hoxa o corpo de Cristo. E verdadeiramente comungamos o seu corpo e o seu sangue. E aí não é mais a gente que vive, é o próprio Cristo que vive em cada um de nós. Porque o seu corpo e o seu sangue, eles possuem essa grande poder da eternidade, a eternidade com Deus. Você já vive essa eternidade aqui na terra quando você comunga o corpo e o sangue de Jesus, quando você vive a Eucaristia verdadeiramente. E aí você se apaixona porque é o próprio Cristo e você se torna um verdadeiro adorador em espírito e em verdade, porque só esse alimento é que sacia a nossa sede e a nossa fome. Só a Santíssima Eucaristia verdadeiramente que nos alimenta corporalmente, espiritualmente e inteiramente. Deus te abençoe, que você, que eu, que nós, que o mundo inteiro sejam adoradores eucarísticos por Cristo, para Cristo e com Cristo. Sempre, sempre juntos aqui no Presta Atenção. Deus te abençoe muito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, Sexta de Deus, dia de adorarmos a Santa Cruz de Cristo.